Olá, está entrando no ar Diversidade, os vários olhares da psicologia sobre temas importantes da nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre o virtual. Em uma época onde as mídias digitais possibilitam novas interações entre pessoas e grupos que antes mal se comunicavam, ainda existem algumas dúvidas sobre que tipo de sociedade isso tudo vai gerar. Entre a euforia e o preconceito, a psicologia procura uma visão diferenciada sobre um fenômeno que está alterando as relações humanas. Acompanhe no Diversidade de hoje. O psicólogo Leonardo Cosentino fala sobre os novos horizontes que o mundo virtual abre para a psicologia. As dicas de Odair Furtado para ir além nesse assunto. O trabalho de duas equipes com os chamados viciados em internet e o encontro de Marilene Proença com Gilson Schwartz em uma conversa sobre a intersecção entre tecnologia e humanismo. Responda rápido. A mesma tecnologia que possibilita o contato virtual nos torna menos humanos? Através da internet dá para ter uma relação humana? Não. Por que não? Porque é totalmente virtual. Dá pra você se relacionar, mas não dá pra você ter um relacionamento, não sei, que você troque experiências com a pessoa. Você consegue trocar experiências mais intelectuais e menos afetivas. Eu não sou um habitué de internet, mas eu não vejo muita sentido nisso. Eu acho que o pessoal, o interpessoal, o pessoal é muito mais importante. Não é nada sólido, muito no vago. Você não sabe quem está do outro lado, na verdade. Eu acredito que de certa forma é possível, sim. Ela vai ser uma relação fria, mas é possível. Rola um afeto, né? Uma coisa sincera. Acho que dá, mas tem que ter muito critério, né? Principalmente por causa das invasões de privacidade que tem. Tudo depende da confiança que você tem com a outra pessoa do outro lado. Sem conversar com ela pessoalmente, eu acho que, na minha opinião, não tem condição, não. Só quando você tem certeza de quem está do outro lado. Só isso. Se você não tem certeza, essas salas de bate-papo, tudo, não existe absolutamente nenhuma segurança. Aqui eu sou real, na internet a gente mente um pouquinho, né? Ajuda, né, matar a saudade e tal, colocar as conversas em dias, mas não é igual. Fica aquela coisa muito virtual, muito tecnológica. Olhar para uma tela, não estou vendo nada, vou saber com quem eu estou falando. Uma relação um pouco fria, né? Mas tem pessoas que acabam vivendo só nesse mundo virtual, infelizmente. O que é mais o pessoal que tem dificuldade de se comunicar. Na internet você pode ser o que você quiser ser. Estão atrás dos computadores e não há nenhum tipo de integração. Né? Acho que é um pouco impessoal demais pro meu gosto. Pela internet você não reflete realmente o que você é, assim, você fica escondido atrás de uma máquina e através dela, assim, você aproxima relações humanas, mas não uma relação humana na real, acho que não. Tem que rolar um sentimento no olho, não no teclado. Se a pessoa está oculta na internet, ela aflora seus piores instintos. É isso, né? Fora da internet, ela é obrigada a manter uma certa linha de comportamento aí, que deve ser admitida pela sociedade. Quem comenta essas respostas é a psicóloga Rosa Maria Fará. Rosa é professora da Faculdade de Psicologia da PUC São Paulo e coordenadora do NPPI, Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática da PUC São Paulo. Organizou 2 livros sobre o tema de hoje, Relacionamentos na Era Digital, em parceria com a também psicóloga Ivelise Fortin, lançado pela editora Giz, e Psicologia e Informática, o ser humano diante das novas tecnologias, pela editora Oficina do Livro. Minha primeira impressão em relação à resposta das pessoas, assim, a impressão que me deu é de que a maioria delas fala a respeito de uma internet que elas imaginam e não uma internet que elas conhecem ainda. Ou seja, o que elas imaginam que venha a ser essa forma de relacionamento via internet. E provavelmente elas falam muito em cima do que elas ouviram dizer, né? Então elas falam muito em frieza, em distância, em mentira, em falta de sinceridade. Ou seja, elas falam a respeito de uma internet imaginada e não tanto de uma internet experimentada, né? Ou de uma relação via internet realmente experimentada. Claro que muitos dos problemas que eles apontam são verdadeiros. Por exemplo, os riscos. Os riscos existem realmente. Existe o risco da falsa identidade, existe o risco da personalidade virtual criada para fins menos
éticos, menos legais, menos, enfim, menos verdadeiros, né? Mas acho que o principal, vamos dizer, risco, o principal receio das pessoas vem daquilo que ainda é fantasia, daquilo que ainda é um imaginário em cima de um preconceito nesse sentido, né, do não conhecido ainda. Outra impressão, né, também nesta direção, de uma forma de relacionamento virtual que viria para ficar no lugar do que já é conhecido, né, como se fosse uma troca. Como se em lugar do tipo de relacionamento que a gente, o convencional, esse que a gente conhece, esse que a gente, enfim, vive, né? E no lugar deste fosse colocado um outro tipo de relacionamento, ou o chamado virtual. Como se uma coisa fosse colocada no lugar da outra, como se a gente tivesse que optar se troca ou não a relação presencial pela relação virtual. Quando isto é mais uma das fantasias, né, que assombram as pessoas. Ainda, talvez porque a gente vive ainda uma transição, a virtualidade ainda é uma possibilidade para muita gente. Para muitos já é uma realidade, mas para a maioria das pessoas ainda é uma possibilidade, né, ainda alguma coisa que... e se imagina assim, a gente vai poder escolher se vai optar por ela ou não. Não sei se está claro. Mas o que a gente observa no concreto é que pouco a pouco essa virtualidade ela vai ganhando espaço, né? Ela está entrando na nossa vida aos pouquinhos, ela está começando a se integrar, e na hora que ela se tornar mais conhecida, mais vivenciada, mais experimentada, a gente também provavelmente vai aprender a conviver com ela e a perceber que não é uma coisa que vai chegar para ficar no lugar de outra. É uma coisa que vai, pouco a pouco, ocupar seu espaço. Pouco a pouco o ser humano vai aprender a lidar com isso, para o bem e para o mal. E o virtual já criou suas próprias patologias. Com o aumento dos casos de dependência da internet, o setor de saúde criou grupos de tratamento específicos. Diversidade visitou 2 dos maiores hospitais de São Paulo para saber quais as ações e particularidades deste tratamento. Meu nome é Maria Aparecida, sou psicóloga, trabalho aqui no PROAGE, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, o programa da Unifesp. Meu nome é Cristiano Nabuco de Abreu, sou psicólogo, trabalho 2 vezes por semana aqui no Instituto de Psiquiatria da USP e, paralelo a isso, eu atuo em consultório. Esse tema surge aproximadamente há 4 anos, por ocasião da minha participação num congresso mundial, onde havia uma americana que falava muito a respeito da dependência que os americanos estavam exibindo no que diz respeito aos sites eróticos. E na ocasião, uma semana antes, alguns dias antes, eu havia lido uma notícia do Ibope, dando conta que o Brasil, até então, ocupava as primeiras posições no tempo de conexão doméstica no mundo. Então isso me fez pensar que talvez houvesse esse mesmo problema aqui e ainda pouco explorado ou praticamente desconhecido. Nós estamos falando de uma patologia nova, nós estamos falando de um comportamento que começa a se apresentar de uma maneira patológica. É um comportamento novo, porque a gente está falando de um instrumento, de uma ferramenta nova, que é o uso da internet e da capacidade humana de tornar isso um comportamento repetitivo, pouco saudável. Se a gente for parar para pensar hoje, que segundo aí a neurociência vem descrevendo, né, que existe o cérebro, por exemplo, ele não consegue diferenciar o estímulo de quando você está interagindo com o ambiente de quando você imagina uma cena. Nós temos muitos recursos tecnológicos, muitas possibilidades, e
que a gente ainda não sabe funcionar desse jeito. Uma paciente minha, por exemplo, ela chegava do trabalho e ela desenvolvia uma jornada de trabalho de 5 horas dentro do Second Life. Para quem não sabe, Second Life é um jogo em que você cria um personagem e dentro desse Second Life ela aprendeu que ela poderia ganhar mais dinheiro do que ela ganharia na vida real. E ela descobriu depois de um tempo que se ela fosse se prostituir no Second Life, ela conseguiria ganhar ainda mais e conseguir realizar as coisas que ela não realizaria hoje. Essa complexidade, essa multiplicidade de possibilidade é muito encantadora, porque é interessante, é empolgante, é instrutivo, é informativo, mas não substitui o contato humano. Não substitui a experiência humana. A gente precisa sempre trabalhar por uma conscientização. Por isso, esse tipo de programa é muito importante. É contínuo a quantidade de e-mails que chegam, né, de pessoas do Brasil todo pedindo ajuda, pelo amor de Deus, meu marido, meu filho, e muitos acadêmicos de psicologia. É muito interessante que a gente começa a ver já estudantes que falam, nossa, eu nunca tinha me dado conta disso, mas a maior parte dos textos ainda que a gente vai buscar, praticamente eles são em inglês, então a gente já publicou algumas coisas em português, então a gente está tentando criar aqui um pouquinho a nossa tradição. Por isso o trabalho da psicoterapia é um trabalho de reorganização desse espaço psíquico onde a pessoa possa voltar a tomar consciência da sua potência. E a potência que está nela, de existência, de vida dela. Se a gente for parar para analisar, muitos dos transtornos, eles vêm se repetindo ao longo da história. Mas esse tipo de dependência não. Ainda seria muito precoce, né, a gente conceber qualquer iniciativa governamental, ou mesmo pública, de produzir alguma forma de intervenção. Mesmo porque o trabalho que nós fazemos aqui, ele ainda é um trabalho experimental. A internet, de uma maneira ou de outra, ela só não pegou a psicologia de calça curta, como ela pegou a sociedade como um todo. A psicologia e o mundo virtual. Esse é o assunto do psicólogo Leonardo Cosentino. Leonardo é psicólogo, mestrando em psicologia experimental e membro do NPPI, Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC São Paulo. Hoje em dia, muitos têm dito sobre o virtual, sobre a digitalização da informação, sobre a repercussão da tecnologia no cotidiano do homem moderno. E a psicologia tem muito a dizer sobre esses assuntos, especialmente se ela puder incluir outros campos de conhecimento, como a filosofia, como a sociologia, como a própria antropologia e também a biologia. A psicologia evolucionista, ela é uma disciplina, uma superdisciplina, que abarca conhecimentos da paleoantropologia, que abarca conhecimentos da biologia evolutiva e da psicologia também. E olhando para esses fenômenos atuais, a gente enxerga que a tecnologia atual nada mais é que o desdobramento das ferramentas que os nossos ancestrais usaram há milhões de anos atrás. E vendo a tecnologia sob essa perspectiva, a gente pode entender como é profunda a relação entre o homem e aquilo que ele constrói. E também como a tecnologia ou os objetos, os adventos tecnológicos não têm um valor em si. É aquele que a utiliza, é aquele que utiliza um instrumento, é aquele que maneja a ferramenta, que vai usá-la como uma via de expressão. Assim como a faca pode ser usada tanto para alimentar quanto para machucar ou ferir. Para alguns pensadores, o que diferencia o ser humano das outras espécies animais é justamente a dependência dele em relação àquilo que ele fabrica, aquilo que ele utiliza. Dentro da nossa história evolutiva, a gente acabou construindo diversos instrumentos e essa relação se aprofundou tanto que hoje em dia a gente é dependente desses instrumentos. E a partir disso, pensando que nós estamos dependentes dessa tecnologia, mas a tecnologia não possui um valor em si,
a gente pode compreender que a tecnologia não é a solução para os nossos problemas, já que os problemas humanos não são de outro domínio, né? Do domínio emocional, é do campo emocional e é do campo das inter-relações, das relações entre uma pessoa e outra. E acho que são nesses dois campos que a psicologia pode contribuir imensamente. Olá, amigos. Um amigo meu me disse que esse negócio de tecnologia, de informação, que a gente imaginava que a coisa ia ter uma substituição do humano e, na realidade, acabamos tendo aí um super liquidificador. Eu achei legal essa afirmação dele, porque de fato é isso. Hoje nós estamos aí com os braços mecânicos, a robótica é uma realidade e nada era tão misterioso quanto se imaginava. Então, as dicas de hoje vão um pouco rebuscar esse aspecto mítico e, ao mesmo tempo, esta forma de desmistificar a tecnologia. Um clássico, Eu, Robô, do Isaac Asimov, é de 1950. Veja só como esse cara tinha, assim, vislumbrava e tinha uma capacidade de antecipar o futuro. Um teórico, Pierre Levy, esse cara manja. As tecnologias da inteligência, o futuro do pensamento na era da informática, da editora 34. E deste mesmo autor, há disponível na internet Educação e Cybercultura. Está em PDF e o endereço está aí embaixo. Um outro clássico, também um grande teórico, foi o inventor do termo cibernética, que nem é usado mais hoje, é o Norbert Wiener. E escreveu Cibernética e Sociedade, o uso humano dos seres humanos. Você encontra hoje, foi editado pela Cultrix. Esse livro é fantástico, porque ele faz uma discussão filosófica sobre o que é a cibernética, o que é a informática, né, como nós entendemos hoje, e faz uma discussão de cunho ético bastante interessante. Cinema. No cinema a gente tem coisa para, assim, muita coisa mesmo sobre este assunto. Vou pegar uma sequência aqui para você passar uma tarde de domingo, ao invés de ver os mesmos programas de sempre, assistir 2001, Uma Odisseia no Espaço. Veja, o filme, por conta do nome, ele se passa em 2001. Blade Runner, O Caçador de Androides, que é um filme de 1982, e ele se passa no ano de 2019. E Inteligência Artificial, do Spielberg, ele deve se passar ali por volta de 2030, mas no final tem ali uma surpresa, porque ele nos remete para muitos anos depois desse período em que a trama se passa. E há uma discussão que é de cunho existencial. Quem somos nós? Desde o Odisseia do Espaço, o que é a humanidade, passando pelo Caçador de Androides, em que há uma discussão de cunho existencialista, qual que é o limite entre o homem e a máquina, e este limite se repete lá no Inteligência Artificial. E aí, se der tempo, você veja o Matrix e veja Minority Reporter, que trata ainda da mesma temática. Como as ciências humanas se relacionam com as tecnologias digitais? Onde ocorre o ponto de contato entre áreas que já foram consideradas incompatíveis? Um pioneiro no estudo dessas questões no Brasil é o economista e sociólogo Gilson Schwartz. E é com ele que a psicóloga Marilene Proença conversa hoje. Gilson é professor de Economia da Informação do Departamento de Cinema, Televisão e Rádio da Escola de Comunicações e Artes da USP. Criou e dirige a Cidade do Conhecimento, centro de pesquisa e extensão da Universidade de São Paulo, que desde 1999 promove a incubação de redes de projetos por meio de sistemas de informação para a inteligência coletiva, desenvolvimento de mídias como TV digital e telefonia celular, educação à distância e governo eletrônico. Gilson, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da relação entre a tecnologia e a área de humanas, porque
Em geral, se acha que a humanização não se dá pela via da tecnologia, ou que a tecnologia desumaniza, de alguma forma, o ser humano. Então, eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Bom, a gente vive uma herança esquizofrênica aí na universidade, né? Com essa divisão em humanas, biológicas, biomédicas e tecnológicas, né? Como se essas três coisas fossem completamente independentes. Então, o pessoal que vai estudar a área de humanas não tem nada a ver com vida, com biologia, que por sua vez não tem nada a ver com tecnologia. E a gente é educado e é formado nessa tradição que foi se mostrando insustentável, né? Cada vez mais esses três polos têm que dialogar, tem que um conhecer um pouco ou até muito do outro. Perdeu sentido, né? Essa separação entre o que é humano e o que é tecnológico. Para alguns é a emergência do ciborgue, né? Quer dizer, que é o robô que se humaniza. Para outros é o próprio ser humano que vai se estendendo, né? Se ampliando, né? Na sua própria representação. Não apenas como instrumentos que ele usa para dominar a natureza, mas como formas de se representar mediadas por tecnologias. E você está falando desse diálogo possível entre as duas áreas. Como é que você materializaria hoje, né, esse diálogo? Em que dimensões que ele se dá e como que ele se dá? Bom, ainda há um predomínio da tecnologia. Em função do próprio sistema econômico, né, o capitalismo ele é feito pela indústria, ele é dominado pela indústria. Então a tecnologia, o desenvolvimento de ferramentas, o desenvolvimento das máquinas, ele ainda predomina, né? E mesmo na área digital, das tecnologias digitais, a gente ainda é muito puxado pela inovação na parte técnica, né? Quer dizer, então, de repente, todo mundo tem que ter celular, de repente todo mundo tem que estar na internet. E esses de repentes, que para nós são surpreendentes, fazem parte de um planejamento de inovação, um planejamento de criação e ocupação de mercados pelas empresas. Então, ainda há um predomínio da tecnologia, mas as próprias empresas, recentemente, especialmente as da área de engenharia, de software, de telecomunicações, de mídias digitais, as próprias empresas começam a perceber que a dinâmica da inovação, da invenção técnica, ela não basta. Quer dizer, é preciso dar mais atenção ao que realmente o indivíduo e a coletividade precisam da tecnologia. Então eu vejo aos poucos uma mudança na própria economia em direção a essas dimensões que são as dimensões da nossa vida, da nossa identidade, né, e da nossa cultura. E você que trabalha com isso, né, que trabalha nessa área, o que os indivíduos pedem? O que as pessoas solicitam no campo da tecnologia ou no campo da informação hoje? Bom, eu acho que existe uma demanda que normalmente ela já existe, que essa demanda pelo outro, pela atenção do outro, né? Então a tecnologia ela vai levar isso a um paroxismo, a um extremo, né? As pessoas olham a tecnologia como um instrumento para se aproximar ou para se apresentar para os outros, né? Então a gente vê essa proliferação do que até se chama, com alguma redundância, de redes sociais, né? Toda rede é social, mas a natureza do processo é tal que a própria expressão se consagrou. Então hoje se fala muito em redes sociais, porque cada vez mais os indivíduos percebem que a tecnologia serve mesmo para nos colocar em contato com os outros e para colocar diante dos outros cada vez mais formas inovadoras da nossa própria identidade. E o que tem de novo hoje que você poderia mencionar para nós dentro dessas redes sociais? Bom, há uma designação genérica que ganhou muito impulso nos últimos 2 anos, que é o da Web 2.0, a Internet 2.0. Esse 2.0 tem vários sentidos, né? Primeiro, uma segunda onda, houve uma primeira que foi a internet basicamente dos anos 90 até o final do século passado, onde basicamente era, digamos, uma rede onde se publicava conteúdos e as pessoas iam acessar esse conteúdo. Então, foi uma extensão das bibliotecas, ou até a utopia de uma biblioteca universal e aberta, um repositório gigantesco de textos, de documentos. Foi a primeira, digamos, a primeira fase, né? A segunda fase, essa Web 2.0, coloca no lugar do acesso à interação. Então, aí, menos importante do que a própria disponibilidade de conteúdo digital em redes, né,
redes de internet e outras redes de comunicação, passa a ganhar realmente valor, importância, relevância, a interação com os conteúdos e principalmente das pessoas mediadas pelos conteúdos. Então a Web 2.0, ela é essa web que funciona mais para a gente criar relacionamentos e acessar o conteúdo, mas já dentro de uma lógica de interação, né, do que simplesmente acessar um repositório estático. Então passa a ser uma visão mais dinâmica, mais participativa, mais colaborativa da rede tecnológica, da rede digital. E já começamos a vislumbrar uma Web 3.0, uma terceira onda, onde aí não é mais só o acesso, não é mais a interação, e é a imersão e o hibridismo. Então aí realmente as fronteiras entre o que é tecnologia, o que é humano, o que é digital, o que é analógico, o que é real, o que é virtual, essas fronteiras começam a se apagar, a se misturar e começam a surgir situações de imersão onde não dá para dizer exatamente se você está no mundo real ou no mundo virtual. Em alguns casos isso aí acontece até de maneira lúdica. É o caso da web em 3 dimensões, que é como um joguinho, um videogame, mas não é um game que já está preparado. Ele é um game que é construído pelos participantes. Um exemplo dessa lógica, dessa forma, é o Second Life, né, que é um ambiente virtual em 3 dimensões, onde para entrar no ambiente você tem que construir a sua representação digital como um bonequinho, como um avatar. Então você vê que é uma sofisticação crescente, creio que é uma evolução, porque começou como um grande repositório estático, foi ganhando dinamismo, e hoje a própria identidade de cada um encontra novas formas de expressão pela imersão, não só no digital, mas por essa mistura do digital com o real. É isso, Diversidade fica por aqui. Espero você no nosso próximo programa. Até lá!